Fala pessoal, meu nome é Lucas Miqueleto e esse é o Policast Automobilismo. Então vocês já sabem, pilotos, liguem seus motores. É com você, Caio. Fala galera, boa noite. Aqui é o Caio Pantaleão. Que corrida, vamos lá. Que final de corrida que nós tivemos, hein? Realmente. Cara, foi incrível, impressionante o que aconteceu. Confesso, Lucas, que eu não lembro de ter visto tantos carros chegando até o limite do pneu que nem hoje. Literalmente até Também o não. pneu explodir e virar pó. Assim, uma vez ou outra o pneu fura, é normal o pneu furar. Agora Uhum. os pilotos correrem até o pneu desmanchar, Pistas, cara, pistas com impressionante. pistas com maior abrasividade, eu não sei. Normalmente pistas, sei lá, mas é que no deserto também é à noite. Eu também não me lembro de ver isso. É, É, tem fala. que contar que a velocidade média da volta era uma coisa muito alta. Acho que o Hamilton fez a volta da pole em 252 de média de velocidade. Então é muita curva forte pesando naquele pneu. E olha que eles estavam todos de pneu duro, hein? Os carros não aguentaram 30 voltas de pneu duro que o pneu desmanchou, cara. O Caio falou, agora eu lembrei. A última vez que aconteceu um desastre desse foi na Indy, que 6 pilotos largaram. Lembra que a gente já comentou aqui? O resto do grid falou: não, eu tô com o Pirelli, e o Pirelli falou que nós não aguenta, então nós não vai. Lembra? É verdade. É isso aí. Bom, a gente vai começar. Hoje foi o GP da Grã-Bretanha, outra palavra difícil, em Silverstone, ou Silver Pedregulho, como eu gosto de chamar. E, gente, ó, pra comemorar o que foi hoje, se vocês já viram, vocês vão entender. Se vocês não viram, vocês vão entender também. Eu vou fazer aqui a minha transformação em homenagem ao nosso herói, tá? Desnecessário. Aqui, ó, opa! Tem até capa! Ah! Gente, o que foi essa corrida de hoje? Ah! Pronto, a transformação tá feita e agora vocês já sabem a real identidade do Batman é eu! Vamos lá! Eu faço Você quer fazer a introdução, cara, da corrida? Você já fez mais ou menos, mas pode tocar. A gente vai passar rapidamente pelo P1, P2, P3. Pode começar, por favor. Como aí, galera? Agora, de uma forma um pouco mais enxuta, né? Uma coisa que a gente tem conversado aqui sobre a organização do canal. É, a gente já conhece as ordens de força do campeonato, então a gente não vai comentar tão a fundo cada treino aqui, qualificar o treino livre um, 2 e 3. Não é mais surpresa que a Ferrari tá uma bosta, não é mais surpresa que a Mercedes Rosa ali tá indo muito bem na Racing Point, não é mais surpresa, um monte de coisa. Então, assim, a gente já não vai trazer tantos detalhes sobre essas três sessões, a não ser que tenha realmente alguma coisa muito diferente. Por enquanto, foi muito do que a gente esperava, tá? Aí eu vou trazer um ponto que eu percebi, Lucas, eu não sei se foi a mesma sensação que você teve, mas eu acho que aqui, esse fim de semana especificamente, a gente começou a ver o Ocon um pouco mais próximo do Ricardo. Acho que ele está começando a acostumar com o carro. É, Foi isso que eu trouxe de principal aqui nas três sessões livres, tá? É, De eu, resto, Hamilton ali, às vezes o Verstappen e tal, às vezes o Bottas, legal, é, eu, eu, nada de diferente. Eu acho que a coisa mais importante da gente comentar do treino livre um, 2 e 3 é a questão do Sérgio Pérez. O Caio com certeza se esqueceu, mas agora ele já se lembrou. Sérgio Pérez foi viajar para ver a mamãe em México, eu acredito, e aí na volta ele passou pela Itália. E a Itália, um dos epicentros da coronavírus, ele tirou foto com populares e aí ele acabou contraindo o coronavírus. Ele testou positivo e não ficou dentro nem deste e nem do próximo final de semana, que também será em Silverstone, um repeteco que nem tivemos na Hungria. E a questão é a seguinte: quem entrou? Ninguém mais, ninguém menos que Nico Huckenberg. É o Huck, como me diziam na escola. E o Nico Huckenberg. Fica quieto, Caio. O É engraçado. Nico. Não, ele é muito sortudo, mas ele é azarado, né, cara? Impressionante. O cara não é. O Caio. Caio, quer tecer seus comentários? Porque você esqueceu, mas você pode falar. Eu já volto. Tece aí.
Não, tranquilo. É que não foi sobre o treino livre, seria sobre o fim de semana inteiro, acho que o caso do Huckenberg, né? Então, é, ele foi chamado de última hora na quinta-feira para poder substituir o Sérgio Pérez. Passou a madrugada fazendo o molde ou ajustando o que ele conseguia ajustar do molde do banco para ele conseguir entrar. Lembrando que ele é mais alto que o Sérgio Pérez, acho que 12 ou 13 centímetros, então o carro ficava curto para ele. Ele conseguiu fazer e conseguiu ir para a pista. Elogiou muito o carro, falou muito que era um carro realmente muito rápido, e de fato o carro da Mercedes do ano passado é um carro muito bom, muito equilibrado. Então ele foi pego de surpresa, inclusive teve problema físico, lembrando principalmente depois do sábado do treino classificatório, ele teve muita dor no pescoço, que ele não estava mais com o físico preparado próprio ali para a Fórmula 1, ele sentiu muito isso, mas falei, ele é sortudo, mas ele acaba sendo azarado, ele teve uma pane no carro e não largou na corrida, O então ficou de fora da corrida, que era o principal. programa ao vivo é assim, a gente vai improvisando no meio e é o seguinte, eu tive que sair, mas eu já voltei, vocês estavam em boa companhia. Eu não sei o que o Caio comentou do Nico, eu vou comentar em cima, se eventualmente ele comentou já, mas é basicamente isso, não tem muita surpresa. O Nico teve finalmente uma oportunidade de estar no pódio e não esteve. E aí a consideração é a seguinte: Nico não estaria no pódio na primeira corrida, mas como ele tem mais um final de semana garantido, esse seria de treino. E aí que aconteceu o que o Caio acabou de dizer, o carro dele não funcionou, teve algum piripaque ali que nem o Chaves e não rolou dele ir para a corrida. Mesmo ele conseguindo, e a gente vai comentar isso, na qualificação, um 13º lugar que não é louvável, mas também eu não sei o que aconteceu com a Racing Point esse final de semana, estava um absoluto lixo. E ia ser um treino Eles de não foram corrida. bem o fim de semana inteiro. Eles não foram bem o fim de semana inteiro, é verdade. E seria um lixo do começo ao fim. Perdão, ia ser um treino para ele para o final de semana que vem. Talvez ele, você vê, ele tava com um adesivo aqui de dor muscular, ele realmente sentiu porque é muito intenso, força G, o cara assim e tal, toda hora, é muito forte. Bom, enfim, tenta entrar num carro. Bom, você que anda de ônibus sabe o que eu tô falando. Agora imagina 300 km por hora. Acho que as considerações do treino livre é essa, a gente vai passar bem rapidinho e já vamos para a qualificação. Não teve nenhuma Vamos surpresa. para qualificar. A gente teve no treino livre só uma questão importante. No treino livre no treino livre 2 a gente teve uma porrada muito forte do álbum, que apesar de ter ficado no segundo lugar, que não importa muito em treino livre, ele bateu muito forte e bom, pro treino livre 3 ele veio mais manso para poder ter a qualificação logo em seguida. Vamos para a qualificação? Vamos, e aí eu já quero começar a quali falando exatamente sobre o álbum. Uhum. A gente comentou nos outros vídeos que ele estava tendo alguns problemas lá com o seu engenheiro de corrida, né? Problema de classificação, problema de tempo de parada. A Red Bull trocou o engenheiro dele, colocou o mesmo engenheiro que era o engenheiro do Ricardo quando ele corria lá, que era um cara muito bom, Uhum. mas não deu resultado. Não foi o engenheiro, o álbum não passou para o Q1 de novo, ele ficou mais uma vez no Q2, Uhum. um tempo muito longe do Verstappen, inclusive na corrida, tá? O álbum tá correndo um risco sério aí, hein? É, o Tá álbum. difícil a coisa pra ele. Vamos considerar que o álbum ele tá perdendo. Eu tô olhando aqui do meu iPad, tá? Por isso que eu fico olhando aqui pro lado. O álbum ele tá perdendo pra ele perdeu pro Pierre Gasly, que tá com uma AlphaTauri e é o oponente direto dele, né? Eles estão na disputa ali. Quem disputa o segundo lugar? Porque a gente sabe que o primeiro é do Max. Quem disputa o segundo lugar na Red Bull, que é a equipe de ponta da Red Bull Racing, aí, a empresa de energético paga nós. É o Pierre Gasly e o Daniel Kvyat, que depois surpreendeu, ele fez uma manobra incrível na corrida logo no início, que foi maravilhoso e trouxe muita emoção para todo mundo. Mas não importa, na classificação o álbum ficou atrás do Pierre Gasly. Eu gostaria muito de tecer mais comentários sobre a qualificação, mas ela não foi nada surpreendente. O que me surpreendeu realmente foi
o Lance Stroll só em sexto. Eu não vou, eu me recuso a falar do rendimento do Nico Hülkenberg, considerando que ele veio para tapar um buraco. O cara tá parado há muito tempo, ele não tinha obrigação de conseguir nada, tá? Mas o Lance Stroll, que tava conseguindo resultados absurdos nas outras corridas, e absurdos mesmo, tava surpreendendo, que a gente zoa da estrolada, e tanto no último episódio a gente falou, olha, o Stroll tá rendendo bem, ele meteu só um sexto lugar, ficou atrás do Norris. Acho que assim, ó, considerando o fim de semana inteiro que a Racing Point teve, eu não sei se eles não souberam ajustar o carro para essa pista, se o carro simplesmente não casou com a pista. Um sexto até foi bem, considerando o que vinha fazendo o carro, né? O que eu acho que vale só a gente destacar também. Mais uma vez, o Russell levou a Williams do Q2. Tá certo que quem ficou para trás são todos carros ali com motor Ferrari, né? Que são mais uma vez as Alfa Romeo e a Haas. Eles estão sentindo muito isso, mas, cara, é impressionante. Mais uma vez a Williams lá na frente no Q2. Acho que isso ele meteu um segundo no Latifi, no Q1, no Q3, no Q1. Então, assim, impressionante. E aí tem que destacar também a performance do Vettel. Lógico, a gente sabe que a Ferrari não vem bem, ok, mas ele tomou 9 décimos, né? E um quebrado ali, ele tomou quase um segundo do Leclerc. Muito tempo para diferença de companheiros de equipe, né? Assim como a gente fala do que acontece com o Verstappen para o Albon, essa diferença grande do Vettel para o Leclerc, eu não entendi exatamente o que aconteceu, mas acho que são os dois pontos aqui de destaque do Qualify. Eu acho que a gente poderia tecer muito mais comentários sobre a qualificação se a gente tivesse que entrar em pormenores de política interna de cada empresa, principalmente da Ferrari, porque a Ferrari, a Ferrari, ó, não me desce mais, sabe? Simplesmente pro esporte, a Ferrari, ela tem que se retirar um tempo, colocar a mão na consciência e ver o que ela tá fazendo com o tetracampeão dela em detrimento de um novato. Mas a opinião é minha. E eu gosto também muito do Leclerc. Independentemente disso, eu acho que a Renault, ela tá mantendo o resultado, mas o Ricciardo tá mantendo um resultado muito consistente. E isso, se você considerar que o Ricciardo tá com o pé fora e o Cyril Abdul não gosta dele, que é o diretor da Renault, e ele tirando o primeiro lugar em cima do Ocon, é surpreendente, tá? Primeiro lugar. Um lugar acima do Ocon. E aí, eu quero também comentar, Lando Norris, absolutamente incrível, não tenho o que falar desse moleque, esse moleque é simplesmente sensacional. Todo mundo ficou falando do capacete dele, mas ele é carismático e veloz, o cara tá tirando, esmerilhando aquela McLaren, coisa que o Carlos Sainz devia estar fazendo. E aí, vamos ao Williams, consideração final. Eu não vou falar, eu não sei o que aconteceu com a Alfa Romeo e com a Haas, que viraram a nova Williams, mas eles estão lá atrás e eu não vou falar, pra mim morreu essas equipes. Vamos falar do Latifi e do Russell. Russell se consolida mais uma vez no Q2, mostra que ele não é um cara espetacular, ou seja, ele não faz só uma vez, ele tá lá sempre que ele pode, ele tá tirando leite de pedra ou água de pedra e o Latifi tá lá atrás. Aí você pode considerar, poxa, mas o Russell já tem uma temporada e na Fórmula 1 e não sei o que, mas ele tá de Williams. Tá? E o Latifi é jovem, mas o Russell só tem uma temporada e é também jovem. Não sei porquê, mas beleza. Mas tomar um segundo com o mesmo carro, eu não sei o que tá acontecendo. Bom, enfim, eu gosto muito do Russell. Se o Russell tivesse uma oportunidade numa Red Bull da vida, ele ia fazer um estrago. É isso aí. Considerações. Acabou da qualificação? Quer fazer mais alguma coisa? Ah, eu tenho mais uma última consideração. Lewis Hamilton bateu o recorde extraoficial da pista. Recorde extraoficial, se você não sabe, é o recorde que é feito na qualificação. São condições totalmente especiais, carro leve e no talo da potência, por isso que não conta como recorde da pista. Recorde da pista é só o que é tirado dentro da corrida. Recorde extraoficial, 1:24.303. Lewis Hamilton, que sofreu um aperto do Valtteri Bottas durante todo o final de semana e foi lá e passou com 3 milésimos na frente. É isso aí. 3 décimos. 3 décimos, perdão. 3 décimos do Bottas, que ficou muito chateado e veio a consolidar isso na corrida. Mentira, tadinho do Bottas, eu gosto do Bottas. Vamos pra corrida. Eu comecei a qualificação, você começou os treinos, comece a corrida, Caião. Bom, a corrida ela foi animada já no começo.
eu acho que teve aquele lance do Gasly que você comentou. Quero destacar não só essa questão da qualificação, mas a performance do Vettel na corrida foi vergonhosa. Cara, ele largou em décimo e ele não conseguiu. Ele foi ultrapassado pelas duas AlphaTauri. Desculpa, por uma AlphaTauri. O Kvyat acabou batendo, né? Ele acabou ficando de fora, mas Acabou sim, batendo. foi muito mal a qualificação dele, a corrida dele, o ritmo dele, totalmente oposto do que foi o Leclerc. Infelizmente, o Russell sofreu aquela penalidade, né? Que a gente comentou aqui. Desculpa, a gente não comentou, né? Ele, na última volta da qualificação, até ponto importante, Uhum. ele sofreu uma penalidade porque ele ignorou uma bandeira amarela, perdeu 5 posições e largou de último. E chegou em 12º com uma Williams. Ah, Mais uma vez, ele chegou atrás do Bottas, cara. deixa eu falar um negócio pra vocês. Russell ano que vem não tá na Williams, tá? Só pra vocês saberem. Só pra vocês terem certeza do que eu tô falando. E eu posso estar errado, mas e daí? Você vai fazer o que se eu tiver errado? Eu tô falando e eu acho que ele não vai estar na Eu não Williams. lembro, eu acho que ele já tem contrato pro ano que vem, tá? Se eu não me engano. Com a Williams? Com a Ah, mas Williams, ele sai. mas então, ele até pode correr ano que vem na Williams de novo, mas no próximo ano, quando mudar o regulamento, com certeza ele vai para uma equipe melhor. Assim, é muito inteligente dele mostrar esse tipo de resultado para ser observado por outras equipes, inclusive ele que é um piloto Mercedes, da escola da Mercedes. Uhum, exatamente. A chance de repente, se o Bottas não quiser ficar uma vez, a Mercedes quiser trocar, quiser promover ele no segundo piloto, é grande, tá? Ele é novo, mas ele é muito bom. Ele tem um futuro muito legal ainda. Tenho certeza também, concordo com você que ele vai evoluir bem. A gente vem elogiando o Russell aqui e não é brincadeira. O cara tira esmerilha no videogame e na realidade ele não parou, ele leva a sério e ele tá aí mantendo o rendimento dele. Eu acho muito difícil ele ir para uma Mercedes, eu não sei qual que é a escola da Mercedes nesse sentido de querer colocar um piloto tão jovem, mas não me importa, se fosse seria surpreendente e eu gostaria muito. Agora eu tenho medo de acontecer com ele o que está acontecendo com o Leclerc na Mercedes. Independentemente do que eu acho, vamos falar de fatos, tá? Fatos são: a corrida foi muito morna até a 19ª volta, teve muito safety car, batida, roda, para, troca, batida, roda, para, troca. O Nico Hülkenberg não largou, como a gente já disse, o carro dele nem partiu do grid de largada. E aí a gente teve parada do Magnussen e logo no começo a gente teve o Kvyat. Depois no segundo safety car, o que o Kvyat fez? A primeiro momento a gente imaginou que o Kvyat tinha estourado algum eixo, algum entre-eixo, qualquer coisa, pneu. Mas aí depois ele confirmou que ele tava mexendo nos controles e é difícil. Imagina você mexer no controle de qualquer coisa parado. Imagina você a sei lá quantos quilômetros por hora. E aquela parte da Maggot Rabbit lá, da Silverstone, ele tava muito rápido. Aí ele apertou um botão lá e vacilou, acelerou em cima da zebra e o carro dele fez assim, ó. E aí naquela velocidade, o carro dele pareceu um estilingue, um bumerangue, né? Ele fez assim, ó. E plum, arregaçou. Foi uma baita de uma pancada. Eu não sei. Efeitos sonoros, hein? Uma. Impressionante performance. Eu tô parecendo aqui o Marcelo D2, o Fernandinho Beatbox. É isso aí, é muita emoção. Aqui é a verdade da Fórmula 1. E você tá sentindo a mesma emoção que eu senti quando aconteceu. Porque a porrada que ele deu, se ele tivesse correndo nas décadas de 70 e 80, ele tinha ido dessa pra Beyond. É isso aí, pra melhor. Ele não tinha, com certeza, ele deu uma baita numa porrada e saiu bravinho. É ótimo, né, que a gente tem uma segurança hoje em dia. E ele saiu todo bravinho com o erro dele. Tem razão, não tem razão? Eu não sei. Mas ele aí fez um ato feio de dar um tapinha na câmera. Eu não sei se foi meio teatral aquilo lá. Se foi teatral, legal. Mas se não foi, sai fora, cara. E aí que a corrida começou na 20ª volta e não aconteceu absolutamente nada até faltar 5 voltas. E ficou aqui. Não,
tem um ponto antes dessas 5 voltas que eu quero destacar aqui. Para mim, um ponto negativo, mas que é importante, tá? Pode mandar. O comportamento do Grosjean enquanto piloto é uma coisa, Hum. cara, inaceitável. É Pode falar. inaceitável. Pode falar que eu vou falar Inaceitável. também. Quando teve o safety car, os pilotos todos pararam, foi perto da volta 20, quem o Lucas falou, volta 17, se não me engano, Uhum. 16. Os pilotos foram todos pro box colocar pneu duro e ele ficou na pista. Com isso, ele saiu na quinta posição. Uhum. Ele conseguiu, inclusive, por mais de 20 voltas, segurar um pelotão ali muito bem, assim, andando no mesmo ritmo dos outros colocados. Isso foi, na minha opinião, positivo para ele conseguir aquilo com o carro da Haas, que é muito ruim, tá muito ruim esse ano. Uhum. Só que ele foi ser ultrapassado pelo Ricardo e antes pelo Sainz, e nas duas vezes ele jogou o carro para cima dos dois pilotos. Inclusive foi muito claro, isso a câmera pegou muito Ele bem, fazendo assim. ele vinha dirigindo, olhando no retrovisor e quando o piloto tirou do vácuo dele e colocou do lado, ele jogou o carro para cima. Tomou inclusive uma primeira bandeira de advertência e mesmo assim fez de novo. Ele não tomou Então, mais pena depois disso, né? A segunda foi bem pior. então a segunda foi bem pior, eu também não entendi o que aconteceu, porque na minha opinião ele merecia até uma bandeira preta. Uhum. Já está na regra que ele não, os pilotos não podem trocar de direção. Eles têm que escolher, ou eu vou assumir a linha de ir por fora, ou eu vou assumir a linha de ir por dentro. Ele Uhum. não pode trocar no meio tempo. Uhum. Além dele ter trocado, ele trocou com a intenção, vendo o outro carro chegando para jogar por cima. Uhum. Então, assim, na minha opinião, é simplesmente inaceitável. Inaceitável. Cara, ele não tem como ele continuar na Fórmula 1, assim, não dá mais. Ele já tá de forma inexplicável nos últimos 2, 3 anos, mas não dá mais. Não tem como. Hum. A minha opinião é a mesma do Caio. Eu acho que uma coisa é você ser ruim e outra coisa é você ser um potencial assassino, porque vamos considerar, isso não é brincadeira que eu tô falando, você num carro, você sabe, se você age inconsequentemente, se você age imprevisivelmente, as outras pessoas correm risco de vida. E aí o que acontece? Dentro de um esporte a motor, você precisa deixar a emoção. E é o que a FIA faz no regulamento. Você precisa deixar a competição. Se você regrar demais, os carros não vão ter condição de disputar as curvas, né? O carro, o moto, o carrinho de rolimã, que seja, corrida de tartaruga. Mas se o mínimo precisa, por quê? Porque você precisa saber o que o piloto da frente vai fazer. Assim como você não pode entrar na mesma curva e jogar o carro para fora ou jogar o carro para dentro, você precisa manter se você está disputando aqui a mesma linha. Da mesma forma, se você tá na frente e você tá vendo que um carro tá mais rápido atrás e ele vai chegar antes da curva, você não pode jogar o carro para cima. E a questão é assim, né? O regulamento é: começou a freada, não muda a linha. Se você pisou no freio e você faz isso daqui, por quê? Você pisa no freio para fazer a curva. Se você pisou no freio e você muda a linha, você tá errado. E ele fez isso 2 vezes. Eu não sei porque na segunda ele não tomou, na primeira ele tomou uma bandeira preta e branca, que é só advertência, sem nenhum tipo de segundos ou posições. E eu não sei qual a razão dele não ter tomado na segunda, porque na segunda ficou muito claro ele fazendo, ele olhando e fazendo assim no último instante e mesmo assim foi ultrapassado. Mas esse cara, sinceramente, às vezes ele brilha, mas ele tem uma nuvem na cabeça dele, porque sai fora, cara, na moral. Ou você aprende a respeitar e ficar lá atrás no grid, ou para de correr, você não tem as moral, não faz. Desculpa, essa é a real. Ele é um cara muito perigoso e pode machucar alguém. Agora, eu quero fazer só um comentário. No começo da corrida, a gente teve um acidente entre o Magnussen e o Albon, certo? Em que o Albon aparentemente se viu enganado, porque o Magnussen estava fazendo uma curva na frente dele e deu mais ou menos uma sensação de que ia ficar pro lado e ele tentou acelerar e penalizaram em 5 segundos o Albon, certo? Minha opinião, erraram. Minha opinião, erraram por quê? Porque o Magnussen tava vindo e o Albon deu por dentro tudo que ele podia. Mesmo assim, o Magnussen apertou e espremeu ele. Na verdade, quem bateu foi o Magnussen no Albon. Porque se você ver na filmagem, o Albon foi até a zebra, o talo da zebra de dentro para não bater no Magnussen. E aí o Magnussen veio, espremeu ele com tudo para manter a posição e acabou que ele acabou batendo. A minha opinião, ele tomou 5 segundos, foi pro box, trocou o pneu, ficou parado 5 segundos e pagou esses 5 segundos no box durante a parada. Quer considerar alguma coisa, Caio, do que eu te falei? Eu, assim, entendo o seu posicionamento.
Mas eu também entendo um pouco da punição, tá? Por um simples motivo. Ali a gente está falando de uma curva de altíssima velocidade. A linha de condução ali, você não tem meio que uma linha dentro e uma linha fora. Ali você tem um traçado meio que único. Então, dá para entender ele enquanto piloto querer aproveitar aquela brecha, só que ele colocou os dois carros em risco. Então, cara, é realmente muito de ponto a ponto. Ah, ele poderia ter realmente não ter jogado o carro dele ali? Poderia. Poderia ter evitado acidente? Poderia. Mas também tem o outro lado do Magnussen ter também tentado fazer a linha comum sem ignorando que tinha um carro ali. Enfim, é discutível, tá? Uhum. Eu entendo os dois pontos de vista. No caso, o comissário que estava lá foi citado, que era um comissário um pouco mais rígido, ele deu a punição. Ok. Para mim, os dois pontos de vista estão certos e incertos de formas iguais. Assim, para mim, bem difícil esse ponto. É, uma questão de, mais de uma vez, como nos conflitos das normas, eu sou advogado, eu posso dizer, é uma questão muito mais de interpretação e de querer ser justo, e às vezes você pode ser ou parecer injusto a alguém e injusto a outra pessoa. E totalmente válido o que o Caio falou, e eu concordo 100%, é uma questão de ponto de vista. Agora eu acho que, considerando também, mais uma vez, essa questão de parar e não parar, eles também falaram uma questão muito mais de interpretação, mas assim, o que não está discutível é mudar de linha muito em cima é botar em perigo. É lógico, 1 centímetro, 10 centímetros foram o que os caras falaram na corrida. É o comissário que vai decidir, mas é difícil saber o que tá certo e o que tá errado, mas acho que foi meio que unânime. O Grosjean agiu errado, e se agiu errado lá dentro, tá errado, entendeu? E todo mundo viu que tava errado. Ele deve ter tomado uma comida de rabo. Vamos pro final da corrida, Caio, que foi aonde importou. Eu acho que. É, Eu acho que assim, vamos considerar primeiro o cenário. Lewis Hamilton em primeiro, voando na frente. Para mim, Lewis Hamilton não conta mais. O campeonato não começa com o Lewis Hamilton, começa com o terceiro lugar. Segundo lugar, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas mantém numa distância muito próxima. A gente não pode falar que o Valtteri Bottas estava ruim, ele estava muito perto todo o tempo do Lewis Hamilton, seguiu muito a tocada do Lewis Hamilton. E o Max estava em terceiro, Charles Leclerc em quarto, e aí tava um bolo ali atrás de muita gente passando, deixando de passar. E a gente teve uma surpresa. Eu vou falar primeiro e depois. Não, pode falar, pode falar. Pode. tivemos várias surpresas. Não, Caio, começa. Então vamos falar. Começa o que eu falei demais. Tá, então, acho que você resumiu bem. O Bottas ficou a corrida inteira, ele não chegou a deixar o Hamilton abrir mais de 2 segundos dele. Ele teve uma tocada muito boa, ao mesmo tempo não ameaçando, não colando. A gente sabe da regra da Mercedes, né? Da Uhum. regra extraoficial da Mercedes, mas ele foi muito bem. O pneu dele, do Bottas, entrou naquele ponto que a gente falou no começo do vídeo. O pneu dele acabou. Então ele vinha reclamando no rádio. Já vinha. A expectativa, já vinha falando, a expectativa foi, cara, você tá com o pneu duro. Uhum. Segue mais um pouquinho aí, tá acabando, faltam 3 voltas, tá tudo bem, a gente recolhe aqui, todo mundo vai lá, ganhamos segundo, né, sem novidade. E aí o pneu dele simplesmente não aguentou. O pneu abriu o bico, só que para ele faltava um pouco mais de 2 voltas de alguma coisa. Ele teve que ir pro box, foi se arrastando, acabou perdendo as posições, chegou em 11º, apenas na frente do George Russell. Olha que coisa incrível. Pode continuar. Aí, aí entrou um ponto que eu não tenho como criticar, tá? Que foi a estratégia da Red Bull. O Verstappen estava em segundo, muito longe do Hamilton, e eles imediatamente colocaram o Verstappen nos boxes, porque o Verstappen também estava muito à frente do Leclerc, ele tinha condições de parar e voltar ainda na segunda posição, Uhum. com um pneu macio para poder fazer a melhor volta e ganhar um ponto extra. Perfeito. Essa tática Quem está sendo diria que. aproveitada em quase toda a corrida. Exatamente. Quando o negócio, sua posição já está estabelecida, bota um pneu para tentar a volta mais rápida. E quem está confortável faz. Quem não está confortável vai até o final e só ganha a posição que tá, né? Exatamente. Então, eu não critico a posição e nem a tática que a Red Bull teve. Eles tiveram azar, ou, né, como sempre, o Hamilton teve sorte, do pneu dele também furar.
também foram não, também ia acabar. Você não fala do Batman! Só que faltavam, no caso dele, ele já estava na última volta, e aí, realmente, assim, a habilidade dele em trazer o carro até o final foi incrível, porque ele conseguiu fazer com que a banda de rodagem do pneu não se soltasse Não, da não, não, roda. não, não, não. Para. Você já tá se adiantando muito. Eu quero comentar antes de você chegar lá. Você tá indo pro final da corrida, calma. Eu quero comentar Mas primeiro. isso já foi no final, Calma, duas Valtteri voltas e uma Bottas. volta para Valtteri quebrar. Bottas, eu quero comentar do Valtteri Bottas. Calma lá. O Valtteri Bottas é o seguinte: o Valtteri Bottas, ele teve o azar de estourar antes. Aí a gente fala, azar, e, tecnicamente eles estão com tudo igual. É porque ele administrou pior e deu mais pressão, mais forças pro pneu suportar e o pneu acabou. Lembrando que ele correu quase a corrida inteira pegando o ar sujo do Hamilton. O Hamilton correu de cara pro vento livre. O Uhum. Bottas sofria interferência da turbulência do ar É dele. perfeito. É lógico, corrida. O Caio tá 100% certo. São condições diferentes. E aí o Caio, ó, o Bottas teve que suportar uma condição mais extrema para manter a distância que ele tava mantendo e justificar a posição dele na Mercedes. E aí ele teve que ter mais consistência e mais pressão sobre os componentes do carro. E aí o pneu dele, 2 voltas antes, esfacelou, 3 voltas antes esfacelou. E aí o que acontece? A Mercedes não estava com o box preparado. Aí ele teve que dar uma volta, ele passou pelo box uma vez e ele teve que dar uma volta inteira com o pneu totalmente destruído. E aí foi nessa Ah, com outra volta. diferença. Hã? Uma volta inteira com 3 rodas em vez de 4. Uma volta inteira com 3 rodas. E aí, foi nessa que ele perdeu todas as posições. Talvez se ele tivesse parado logo nessa primeira metade que tinha estourado, ele tivesse. É lógico que ele ia perder, tinha carros muito colados nele, mas ele ia perder muito menos posição. Só que a Mercedes parece que trabalha só para um piloto, ou trabalha mais para um piloto. Tudo bem, legal, trabalha mais pro Hamilton, mas foi muito triste o que aconteceu. E aí, quando Se ele aconteceu. tivesse parado, ele tinha conseguido minimamente pontuar. Podia ficar ali em quinto, em sexto, Foi, é, mas tinha conseguido pontuar. Era o ponto que eu Tem razão. queria, era o ponto que eu queria considerar. Eu achei muito relevante porque eu gosto muito do Bottas. E o Bottas como segundo piloto, opção dele, se acomodou ali, ele acha que numa outra equipe não vai ter a condição de brilhar como ele tá brilhando, mas segundo piloto pro Bottas é triste, porque o Bottas é um baita piloto, ele podia ser um piloto, e ele não brilha porque ele é o segundo piloto, e segundo piloto na Fórmula 1 brilha menos do que primeiro piloto da Williams, é isso, a gente fala mais do George Russell do que do Bottas, essa é a real, essa é a real. E aí, o que acontece? Aconteceu o acidente, aí o Bottas foi lá pra trás, e aí o Max Verstappen, que já tinha parado pra trocar o pneu, e eu faria a mesma coisa, porque é questão de tática, ganhar ponto, deu azar. Deu azar por quê? Porque aí o Lewis Hamilton, na última volta, estourou o pneu. E aí eu pensando, e esse cara vai fazer o quê? Ele vai até o final, ele vai encostar, e o cara segurou até o final, e eu falando assim, meu, vai chegar. E aí, ó, o tempo diminuindo aqui, ó. Diminuindo. Eu falando assim, Max vai chegar. E aí, quando chegou na última reta, antes na última reta, é toda torta, Silverstone, mas assim, na última retona, na última abertura do DRS, melhor, na última abertura do DRS, o Hamilton tava no meio, dava pra ver o Max lá atrás, assim, ó, chegando. Eu falei assim, nossa, esse cara vai chegar. E aí, meu, eu fiquei super emocionado. Eu falei, o cara vai chegar, o cara vai chegar, o cara vai chegar. E que o Hamilton segurou aqui, ó, no braço. Pá! Até o final. E passou. E ganhou. E foi emocionante. E aí, ó, eu queimei a minha língua. Sabe por quê? O Caio não assistiu o meu vídeo, mas eu falei, Mercedes tá sem graça. Mercedes tá sem graça e a gente tem que considerar que não vale mais o campeonato para Mercedes, porque a Mercedes está com um carro muito rápido, o Hamilton é o melhor do mundo, mas quando ele não é o melhor do mundo, ele já tem um carro que é um foguete e todo mundo tá andando de triciclo. E eu falei, Mercedes, pra ficar legal, vocês têm que tirar uma roda. E eu queimei a minha língua, porque sem uma roda, eles ganham também! É isso que acontece, eu me ferrei! O cara é bom até com 3 rodas, bicho! Ah, eu fiquei emocionado. Você pode ter gostado, não ter gostado, você pode ter concordado comigo, mas a real é que a corrida foi uma grande porcaria, mas as últimas 3 voltas, que quando começou com o Bottas já foi emocionante, mas do Hamilton eu falei, olha aí de novo! E o cara levou até o final.
Max Verstappen tentou tirar tudo. Minha primeira consideração, Charles Leclerc em terceiro, não fez mais que obrigação. Eu acho que numa Ferrari, eu não quero opinar. Eu não quero Cara, opinar. eu não sei qual que é a birra que você tem com o Leclerc, mas na real, com esse carro da Ferrari, ele fazer um pódio, assim como o Russell, quando a gente elogia o Russell, quando ele chega no Q2, o Leclerc, para chegar na frente das duas McLaren, para chegar na frente do, de uma das Red Bull, para chegar na frente da Racing Point, assim, é um resultado incrível para a porcaria de carro que a Ferrari tem. Tem que lembrar que em todas as curvas de baixa, os carros com motor Ferrari são os mais lentos. Então, eu acho que tem que destacar a consistência que ele conseguiu ter nessa pista, não tem no carro bom para isso. Minha opinião. Eu sei que você tem uma birra com ele, pessoal, aí, não sei qual Não, que é a não, treta não, de não, não, não. para você em outra vida, mas o cara foi muito bem. O, Quando ele vai bem, tem que reconhecer. o Caio tá Sim, pode não certo. gostar dele. O Caio tá certo. Eu gosto muito. Eu posso até fazer um outro vídeo explicando qual que é o meu problema com o Leclerc. Eu gosto muito do Leclerc, eu torci muito pro Leclerc e eu gostava muito do Leclerc até 2020, quando a fraude da Ferrari foi instalada. E aí aconteceu o que tudo aconteceu até agora, meio do ano início, tá? Eu gosto muito do Leclerc, mas eu acho que ele tá fazendo escolhas muito erradas que vão refletir na sua carreira lá pra frente. Mas independentemente disso, independentemente do rolo que tá a Ferrari, independentemente do acordo que teve com a FIA, o Leclerc obteve um resultado em Silverstone inacreditável. Por quê? Eles não acreditam no resultado, exatamente. Silverstone é uma pista longa e rápida. Sabe por que eles dão uma volta de 1,24, mas uma média na corrida de 1,27? Porque é uma pista que é muito veloz, porque é uma pista gigantesca. É uma pista gigantesca. Se fosse igual a quantidade de curvas que tem nas outras pistas, você pode acreditar, ia ser uma volta de 2 minutos, 2 minutos e 10 e 15. É muito grande essa pista. E o Charles Leclerc tirar o que tirou da Ferrari, fato ótimo. Para uma Ferrari, eu acho que se ele tivesse uma Ferrari de 2019 fora do regulamento, ele teria ganhado. Mas como está dentro do regulamento, ele fez milagre, porque dentro do regulamento a Ferrari é uma grande porcaria. E a gente tem aí o Vettel, tá? Tristeza, Lance Stroll. Quer falar do Vettel? Não, eu vou falar o quê? O Vettel. Cadê o Vettel? O Vettel em décimo lugar. Eu acho uma tristeza do que tá acontecendo. Eu tenho suposições, mas eu não sei o que tá acontecendo lá dentro. Mas é muito diferente. Terceiro lugar e décimo lugar. Eles estão com carros diferentes. Pra mim, isso é muito nítido. Tratamentos diferentes, mas eles Ó, escolheram um jovem do que um tetracampeão. Fala. ponto. O Vettel ficou em décimo porque o Bottas teve o problema e porque o Sainz teve o problema. Se não tivesse tido esse problema nessas últimas duas voltas, o Vettel tinha ficado em décimo segundo. O Pierre Gasly com uma AlphaTauri ficou em sétimo. Não. O Vettel só chegou em décimo porque o George Russell tá numa Williams. Porque se o George Russell tivesse numa Williams com dois S's, ele tinha chegado. Essa é a real. Exatamente. Eu gosto de olhar assim. Infelizmente, tudo que eu vou falar aqui é suposição, porque é tudo politicagem e a gente nunca vai saber. É muito dinheiro, é muito patrocínio e é muita questão lá dentro e um contrato já acabado. Mas, infelizmente, a gente tem o álbum lá atrás na Red Bull Racing e o Max Verstappen. Desculpa, esse cara ou ele é o futuro ou ele já é o futuro. Porque se não fosse o Lewis nessa Mercedes, o Lewis, melhor do mundo, nesse carro que ele tá pilotando, o Max bateria de frente forte. E o Max estaria lá no gogó dele toda hora e o Max estaria vencendo dele. Mas vai Eu mudar também um acho. dia, mas você concorda comigo? E aí você quer a minha melhor impressão? A minha melhor impressão é Pierre Gasly na frente de Albon e Max Verstappen em segundo, mas a melhor é Ricciardo em quarto lugar com uma Renault. A Renault é uma equipe que está totalmente desestruturada, com uma crise interna absurda. Os caras não sabem se eles continuam ou não na Fórmula 1, se eles viram só fornecedoras de motor ou se eles continuam com uma equipe. É lógico, o Alonso vem para Renault, mas eles não sabem quanto tempo eles vão ficar com a Renault ainda na Fórmula 1. E aí o Ricciardo, com o contrato terminado, que vocês já sabem, ele já tá com o pé na McLaren, ele conseguir um quarto lugar, independentemente de todas as adversidades, é um lugar legal. Porque mesmo que tivessem dois na frente dele, ele seria sexto. E é um lugar baita legal. E o Ocon
Outra coisa absurda. Caio? Não, pode concluir. Você quer falar do Ocon? Pode concluir, depois eu Não, comento. não. E o Ocon na Renault, outro sexto lugar, outra posição muito legal. O Lando Norris em quinto, ali ele tá na posição confortável para ele, se a gente considerar que o Sainz ficou lá atrás. E eu fico triste mais pelo Lance Stroll, que tá numa Racing Point, e aconteceu algum problema muito grave. Eu não sei se foi psicológico ou se foi técnico, e o carro da Racing Point não rendeu. E agora a gente espera que a Racing Point esteja no topo pelo resultado que ela já mostrou. As minhas considerações para a corrida foram essas. Vai lá, Caio. Eu só quero fazer uma consideração passada já 4 provas, né, da temporada. Eu acho que vale um ponto de evolução da Renault, porque eles vinham sofrendo com problema de confiabilidade constantes nos últimos anos. Perfeito. Então, esse ano, por enquanto, é impressionante ver que, assim, não é o carro mais rápido do mundo, claro que não, mas eles estão muito constantes. Eles estão numa posição estabelecida, mantendo, e em alguns casos indo até um pouco melhor, mas você não vê que a Renault vai mal numa pista e bem na outra e Uhum. fica nessa variação. Eles estão sempre no ritmo muito parecido. Não tiveram, acho que teve quebra na primeira etapa, mas também metade do grid teve quebra, né? Aí não tem nem como contar. Uhum. É, e se eles conseguirem manter essa constância e evoluírem o carro, pode ser que eles briguem aí. Eu acho que no final do ano, essa briga McLaren, Renault, Racing Point, Ferrari vai ficar muito, muito legal, cara. Bem, bem bacana ver que a Renault, apesar de todos esses problemas políticos, ela tem mantido uma consistência e pode ser que ano que vem, se ela conseguir evoluir, se ela conseguiu resolver o problema de confiabilidade, começar a evoluir o carro a partir daí, pode ser que ela comece a incomodar um pouquinho ano que vem, sim. E eu digo mais, Ricciardo não poderia ter acertado mais, ao contrário do que fez quando saiu da Red Bull por querer brilhar, e é o que eu digo que o Bottas deve fazer. Ele errou quando ele saiu da Red Bull, tá? E foi para a Renault. A Renault aparentava que estava numa ascensão e não estava. E agora ele acerta, indo para a McLaren. A McLaren do ano que vem vai ser uma baita McLaren. Ele vai ter um espaço muito legal. A gente vai ter uma equipe com dois pilotos mais divertidos do grid. Eu quero me encaminhar agora para o final. Tem mais alguma consideração? Acho que a gente não precisa mais considerar nada dessa corrida. A gente Não, não, gente, passamos por todos os pontos aí. Eu quero agora falar. Eu vou falar basicamente. A gente teve a volta mais rápida na corrida foi do Max Verstappen, 1:27.097. Não foi recorde de pista nem nada, mas ele teve a volta mais rápida. Enquanto o pit stop mais rápido foi da Alfa Romeo. Alfa Romeo, que não é rápido em nada, teve lá o seu pit stop mais rápido. E o piloto do dia, Lewis Hamilton, não poderia ser diferente. O cara é genial. O Bottas deve estar mordido. Vamos pra chapa da competição. Começa você com Vamos lá. começa você com os pilotos hoje e depois eu falo dos construtores e aí a gente encerra. Só um minutinho. Então, só para a gente seguir rapidinho. Primeiro, líder do campeonato é o Max Verstappen, com 52 pontos. Depois, o Lando Norris com a McLaren aqui com 36. O Leclerc foi para quinto com 33. Albon foi para sexto com 26. Sérgio Pérez, que não correu, né, lembrando, 22 pontos em sétimo. Lance Stroll, 20 pontos em oitavo. Depois, Daniel Ricciardo com 20. Está bem bolada essa briga aqui. Carlos Sainz com 15 em décimo, Ocon com 12 em 11º, Gasly com 12 também em 12º, o Vettel em 13º com a Ferrari com 10 pontos. Depois o Giovinazzi, que tem 2 pontos com a Alfa Romeo, o Kvyat 1 pontinho com a Haas, o Magnussen também, desculpa, o Kvyat 1 pontinho com a Alfa Tauri, o Magnussen 1 pontinho com a Haas, e depois Latifi, Raikkonen, Russell e Grosjean com 0 pontos. Aí tem a outra Fórmula 1, que é a Fórmula Mercedes, que tem o Hamilton e o Valtteri Bottas ali em primeiro e segundo. O Caio, filho. O Caio é o cara. A bronca que eu tenho com o Leclerc, ele tem com as Mercedes. E o Caio tá certo, tá? É que o Caio não concorda comigo na questão do Leclerc, mas eu concordo com ele na questão da Mercedes. Tá sem graça. Aí se eu falei se tinha que tirar uma roda e errei, eu acho que tem que tirar duas rodas pra ficar divertido. Não, mas ó, a culpa não é do Mercedes, tá?
assim, é uma situação que a gente tem hoje pensando como público, cara. Ah, Eu vou assistir uma exatamente. corrida que eu sei que É. vai ficar chato pra caramba, sabe? Mas um ponto aqui importante que foi, a Mercedes evoluiu o seu carro. Quando você vê em comparação de tempos com os últimos anos, ela vem diminuindo o tempo de volta, considerando que é praticamente o mesmo regulamento. Uhum. Quem piorou foram os outros, que não mantiveram a evolução dos seus carros. A culpa não é da Mercedes por conta disso. A gente, Não tem nada a ver. o Caio está 100% correto. Pelo amor de Deus, quando a gente vira pra vocês e fala, olha, a Mercedes, ou esse ou aquilo, é o regulamento, eu acho que quem erra é a FIA ou o órgão que faz isso daí. Eu não sei se é literalmente a FIA ou um órgão dentro da FIA que faz isso, mas a FIA de não ter reparado nessa discrepância de valores e potências antes, ou ter visto isso e não ter se importado. Porque a culpa não é do rico, a culpa é do sistema que torna o mais potente e não iguala as mesmas condições para quem não é mais potente. Vamos colocar assim, a culpa não é das pessoas, é do sistema, e o Caio tá certo nisso. Agora, como solucionar? Aí é uma bugiganga de um tamanho de um bonde que ninguém quer colocar a mão na cumbuca. A gente vai ter uma oportunidade em 2022 para ver se vai funcionar o novo regulamento. Ele tá perfeitamente certo. Agora indo pro consultor para fechar o vídeo, Mercedes com Bottas e Hamilton, 146 pontos. Red Bull Racing, 78 em segundo lugar. Terceiro lugar, McLaren com 51 pontos. Surpreendente McLaren, mesmo com a Ferrari do jeito que tá. A Ferrari chega só em quarto lugar com 43 pontos por causa do Leclerc, por causa da otimização de resultados e a otimização de força para um só piloto que eles estão fazendo. Racing Point, que deveria estar lá no topo, não consegue estar no topo porque ele tá em um carro para estar no topo. Em quinto lugar com 42 pontos. Renault com 32 em sexto. Em sétimo temos a AlphaTauri com 13. Oitavo, Alfa Romeo com 2. Em nono, Haas com 1 ponto e Williams com 0 pontos. Em décimo, Williams com 0 pontos. Infelizmente, a Williams merecia estar mais lá na frente pelo resultado que eles estão conseguindo tirar daquela porcaria de carro. Caio, suas considerações finais pra gente caminhar pro final do vídeo, por favor. Vamos só agradecer mais uma vez. A corrida teve um final emocionante, acho que foi muito bacana poder prestigiar. Semana que vem, corrida comemorativa, hein? Grande prêmio de 70 anos da Fórmula 1. Vai ser a mesma bosta. É a mesma pista, mas. Caio, a gente É a trabalha mesma com isso, pista. Caio, pelo amor de Deus. É a mesma pista, vai ser em Silverstone novamente. Ah, assim, tem uma questão de característica de pista, né? Silverstone é uma pista clássica, que não favorece tanto ultrapassagem e tal, mas a expectativa é boa. Eu quero ver muito o Hülkenberg realmente correndo e vendo o que ele vai tirar daquele carro, agora que ele vai estar um pouquinho mais acostumado. Vamos descobrir semana que vem. Eu não tenho nenhum ponto a adicionar à questão da próxima corrida que o Caio disse, a não ser que vai ser repetaculê, vai ser sensacional, vai ser a melhor corrida do ano. Por quê? Porque eu tô dizendo que vai ser, e eu acho que vai ser, e eu quero que seja. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dê gostei, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou, compartilhe com quem você acha que vai gostar e com quem você sabe que gosta de velocidade. Caio, muito obrigado pela sua participação neste vídeo, muito obrigado pela confiança, pessoas que estão assistindo e consumindo o nosso material e compartilhando com os amiguinhos. E você sabe, aqui no canal Policast, você é sempre Pole! É isso aí, gente. Até semana que vem a gente volta. Muito obrigado e até mais, Caião. Valeu!